Olá, pessoal. Hoje à tarde eu fui a uma livraria com o meu filho aqui em Curitiba. É a maior livraria de livros antigos e livros usados que a gente tem aqui, se chama Líder. É uma livraria gigantesca, é uma livraria que tem dezenas de milhares de volumes. Para quem gosta de literatura, para quem gosta, lá tem de tudo. Tem filosofia, tem poesia, tem todos os grandes autores nacionais, tem todos os grandes autores paranaenses, tem uma parte só de livros estrangeiros também, gigantesca. Enfim, eu fui nessa livraria porque eu queria tentar achar um livro, um volume específico, que é um livro de Ernest Hemingway, que se chama O Velho e o Mar. Eu já li esse livro, claro, mais de uma vez até, mas eu queria uma edição antiga para minha coleção desse livro, de Ernest Hemingway. E acabei que eu não achei, vou voltar lá outras vezes para ler, mas eu quando estava andando lá dentro, é enorme, são muitos corredores de livros, assim, é enorme. Eu fui, na minha cabeça, rememorando esse livro, porque ele é uma história extremamente conhecida, né? Lembrem-se que Hemingway escreveu esse livro em 1951, ele foi publicado em 52, em 53 ele ganhou o Pulitzer por causa desse livro, e em 1954 ele ganhou o Nobel da Literatura. Quando a gente fala isso, a gente fica assim com a falsa impressão de que isso é um livro gigantesco, né? O Inferno de Dante Alighieri, não é nada disso, né? Esse livro, ele é um livro muito curto, ele é um livro, na verdade, para ser lido em 3, 4 horas, numa manhã você lê esse livro. Ele é um livro que nós chamamos de novela, né? Por quê? Porque ele não é tão curto quanto um conto e ele não é tão longo como um romance, então ele é considerado uma novela, né? Enfim, eu quando estava andando lá dentro, na verdade, foi aumentando a minha vontade de achar esse livro porque eu fui lembrando da história. Esse livro, ele conta uma história anedótica de um velhinho que não fala a idade dele no livro, mas ele é uma pessoa de bastante idade, chamado Santiago, que ele é um pescador, né? Lembrem-se que depois da Segunda Guerra Mundial, Hemingway sai dos Estados Unidos, ele era correspondente de guerra, tal, ele sai e ele vai morar em Cuba, né? Então, ele relata essa história, né? Que é anedótica. Então, o Santiago ele era um velhinho e ele era um velhinho pescador. Tem toda a descrição dele, ele era um velhinho bastante consumido já, embora um velhinho de muito bril, ele já era um velhinho que ele tinha uma saúde bastante consumida, talvez ele tivesse mais de 80, 85 anos já. E esse velhinho, ele tem um amigo, na verdade, que é uma criança, um menino muito mais jovem, e que gosta muito dele e que ajuda ele nas pescarias, né? Ajuda porque gosta e também ajuda porque tem muita pena da condição daquele homem. Ele é um homem pobre, ele mora numa casa muito ruim, ele dorme numa cama forrada com um jornal. Então é um sujeito que passa uma situação muito penosa, né? O fato é que em determinado momento o Santiago não consegue mais pescar. Ele passa 80 dias sem conseguir pescar um peixe. E ele, naquela fantasia dele, ele diz para o menino: Não, mas eu tenho certeza que no 85º dia eu vou conseguir pescar. Ele tem alguns pensamentos fantasiosos também, o Santiago, né? No 85º dia, ele sai e ele sai sozinho para o mar, porque os pais do menino, como esse velhinho não conseguia mais pescar, eles não deixaram mais o menino ir trabalhar com ele, colocaram esse menino em outra embarcação. Ele sai sozinho. E no 15º dia, ele passa 3, 4 dias no mar sem conseguir pescar nada, até que em um momento ele fisga um peixe. E esse peixe, ele é um peixe gigantesco, ele é um peixe de 5 metros, esse peixe tem 700 quilos, ele é um marlim. Então, daí começa o livro a desenvolver essa luta entre aquele homem extremamente determinado para conseguir, a pena que ele tem daquele peixe, porque ele sabe que ele vai ter que matar aquele peixe, e o marlim tentando sobreviver, porque ele não quer se entregar. Durante alguns dias, esse marlim ele arrasta a canoa do Santiago pelo mar, e cada vez o Santiago vai entrando mais para dentro do mar, e ele decide que ele não vai soltar aquele peixe, porque aquilo é a única forma dele de sobrevivência, de subsistência dele, e uma hora o peixe se entrega e o peixe morre. E aí então ele passa a ter um outro problema, o peixe é muito grande, ele não consegue colocar o peixe dentro da canoa. O que ele faz? Ele traz o peixe para perto da canoa e amarra o peixe na canoa. E aí ele começa a voltar
para a praia. Em determinado momento, o leitor imagina que tudo está resolvido, que vai ter um final feliz, mas não. Um tubarão se aproxima, morde o marlim, abocanha um pedaço e cai muito sangue na água. Isso atrai muitos outros tubarões. Esses outros tubarões vêm e aí tem toda uma descrição da luta desse homem contra a natureza, contra os tubarões. O fato é que os tubarões comem o peixe inteiro e deixam só a espinha, só a carcaça daquele peixe. Mesmo assim, Santiago leva o peixe para a praia. Quando ele chega na praia, ele está exausto, tem toda uma descrição do quanto ele está machucado, de quanto as mãos dele estão machucadas, de quanto a pele dele está ferida pelo sol e pela chuva. E mesmo assim, ele leva aquela carcaça para sua casa, deixa a carcaça ali, ele vai caindo de joelho em muitos momentos, por falta de força mesmo, e ele deita e descansa. Nesse momento, um pouco depois, chega o menino, que é esse menino que ajudava muito ele, que às vezes levava comida, que levava algum suprimento, e quando o menino chega lá, ele encontra esse homem numa situação muito ruim, numa situação muito triste, na verdade, né? Isso já é o final do filme. Aí então ele não quer que o homem velho perceba o quanto ele está triste com aquela situação que aquele homem se encontra, e ele diz: eu vou sair, eu vou procurar remédio, eu vou ver alguma forma de lhe ajudar. Quando o menino sai da casa, ele olha a carcaça daquele peixe monstruoso, gigantesco, e aquela carcaça ela está cercada por todos os moradores daquela vila, né? O livro ele acaba assim, mas ele acaba no sentido de que a partir daquele momento, toda aquela comunidade ela reconhece o esforço daquele homem, né? O esforço daquele homem para viver, o esforço daquele homem para não ter que mendigar ajuda, e a partir daí, então, ele se torna uma pessoa muito respeitada naquela comunidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma frase desse livro, como eu estou falando isso de memória, eu não tenho certeza se a frase é exatamente assim, mas se não for, ela é mais ou menos assim, em que Hemingway, eu acho que talvez seja uma das frases mais célebres que eu me lembro da literatura mundial. A frase diz assim: um homem de verdade pode ser destruído, mas um homem de verdade não pode ser derrotado. Essa frase, pessoal, é uma frase que, para quem gosta desse tipo de literatura, né, logo liga ela ao Velho e o Mar e logo liga ela a Ernest Hemingway. Quando Hemingway escreve esse livro, lembre-se, ele estava numa fase muito decadente da sua carreira. Então, esse livro acaba lançando ele aos píncaros da literatura mundial, na verdade, né? Então, esse livro, como eu falei para vocês, eu tentei achar ele hoje, uma edição antiga, que eu vou achar, eu vou atrás dessa edição ainda, porque eu quero ter essa edição na coleção, mas esse livro tem reedições novas agora, não é um livro caro, você acha muito facilmente, então chama O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, 1952. Vale demais a pena essa leitura. Um abraço.